Norris. Well, it's down yonder on the Chattahoochee. It gets hotter than a hoochie coochie. Parte 18. A Era de Morgan. Down by the river on a Friday night, pyramid cans in the pale moonlight, talking about cars and green and white women. O veleiro de Pierpont Morgan, o Corsair, tinha metade do tamanho de um navio de guerra e fora projetado para alcançar o máximo de velocidade. Tinha o casco negro, estofado negro e dourado, grandes estantes e intencionalmente uma aparência veloz. O próprio nome falava muito da opinião de Morgan sobre o banqueiro moderno. Jay Gould construiu um veleiro ainda maior, mas ele não foi aceito no Yacht Club de Nova York, devido à sua fama de Barão Ladrão. Em uma manhã quente de julho de 1885, o Corsair levou Morgan e seu amigo Chauncey Depew, presidente da New York Central e mais tarde senador dos Estados Unidos, a um atracadouro em Jersey City, onde eles apanharam George Roberts e Frank Thompson, os dois principais executivos da ferrovia Pensilvânia. Os quatro passaram o resto do dia sob o agradável toldo listrado no convés, subindo e descendo o Hudson, enquanto discutiam como se livrar de Andrew Carnegie. Morgan era o principal banqueiro da New York Central e um dos diretores da companhia, enquanto as exigências bancárias da Pensilvânia ficavam a cargo de seu sócio, Tony Drexel. Não parecia importar que Carnegie também fosse um cliente de longa data e estivesse incluído entre os amigos da firma, no escritório de Junius em Londres. Estava em questão uma nascente guerra entre as duas ferrovias, fomentada e parcialmente financiada por Carnegie. Depois de passar anos irritado e impotente em relação à política de aumento de preços de seus clientes com base em Pittsburgh, Carnegie tinha finalmente encontrado uma maneira de revidar por intermédio de William Vanderbilt, principal proprietário do New York Central. Vanderbilt tinha ficado quase todo o tempo longe das batalhas com a Pensilvânia, já que as duas linhas tinham poucos territórios em comum. Mas em silêncio, a Pensilvânia tinha apoiado a renovação de uma linha moribunda, a Western Shore, para atacar o coração da concessão da New York Central, que subia o Hudson até os Grandes Lagos. Furioso e normalmente conciliatório, Vanderbilt descobrira que tinha entre seus ativos uma concessão de ferrovia que não havia utilizado. Para sua sorte, era uma linha que podia conectar as siderúrgicas de Carnegie do outro lado das Alleghenies, com a Filadélfia e Reading, rompendo o monopólio da Pensilvânia sobre o tráfego interestadual. A linha férrea seria cara, pelo menos 15 milhões de dólares, e passava por um terreno montanhoso difícil. Mas assim que Carnegie soube disso, organizou um consórcio de fabricantes de Pittsburgh para levantar um terço do capital. Na época do passeio do Corsair, as obras na ferrovia progrediam a passo acelerado. 26 trabalhadores tinham morrido. Mas os túneis através das montanhas estavam abertos. Os desfiladeiros artificiais, recortados na rocha, os pilares para pontes sobre rios erguidos e os trilhos encomendados, tudo atendendo a cobranças impacientes e insistentes de Carnegie. Mas o que os fabricantes de Pittsburgh viam como um novo dia ensolarado de tarifas mais justas e serviço melhor,
parecia uma catástrofe absoluta para Pierpont e Junius Morgan. Como a maioria dos banqueiros de sua época, eles usavam as palavras nociva e concorrência como se elas fossem unidas por hífen. Depois de subir muito no crescimento acelerado no mercado entre 1879 e 82, o preço dos papéis das ferrovias tinham caído muito na recessão curta de 1883. E a última coisa que os banqueiros queriam eram tarifas baixas. Nota de rodapé. Os banqueiros adoravam o domínio americano sobre o mercado mundial de grãos e a consequente força do dólar, mas não pareciam ligar isso às tarifas de frete absurdamente baixas e à construção descuidada e sem planejamento de ferrovias no Oeste nas 2 décadas anteriores. Fim da nota de rodapé. The summertime blues. Well, my mama told me, son, you gotta make some money. A energia dedicada por Junius e Pierpont para evitar um confronto ressalta a importância que davam a isso. Quando Vanderbilt estava na Europa na primavera, Junius fez o possível para dissuadi-lo de sua jogada na Pensilvânia. Quando viu que isso não tinha dado resultado, ele convenceu seu cliente, Cyrus Field, o magnata do telégrafo e um dos principais investidores da nova linha, a protelar uma reunião de acionistas que estava marcada para que Pierpont pudesse correr para a Europa e acompanhar Vanderbilt na velejada de volta para casa. Poucos homens poderiam resistir a uma semana inteira com Morgan, e Vanderbilt nunca foi muito dotado de força de caráter. Quando eles desembarcaram, o acordo estava fechado. Se a Pensilvânia concordasse, as 2 ferrovias iam comprar as novas linhas, uma da outra. Como havia obstáculos legais a uma aquisição direta da linha que cortava as Allegheny da Pensilvânia, os Morgans iriam comprá-la para ela e trocá-la por ações equivalentes algum tempo mais tarde. Conseguir a assinatura da Pensilvânia exigiu um dia inteiro da eloquência de DePille a bordo do Corsair. Durante a maior parte do tempo, Pierpont ficava apenas com um olhar fixo e balançando seu charuto. Eles só chegaram a um acordo quando desembarcaram à noite. Os Morgans haviam se tornado tão atraente que Roberts ficou desconfiado. Carnegie não tinha ideia do que estava acontecendo, até receber um bilhete secreto de Vanderbilt dizendo que a construção da nova linha tinha sido suspensa. As 2 ferrovias abandonaram suas novas aquisições, jogando fora milhões em investimento. Os desfiladeiros e túneis abertos nas montanhas Allegheny, construídos a um custo humano tão cruel, foram deixados para desaparecer sob a floresta, até serem descobertos com enorme satisfação pelos engenheiros que faziam o projeto da rodovia expressa sob cobrança de pedágio da Pensilvânia. Morgan estava entre a primeira geração de banqueiros, cujos clientes eram principalmente corporações privadas, em vez de governos, mas havia continuidades substanciais na abordagem. Sua mediação entre os barões das ferrovias eram feitas muito na tradição do serviço financeiro diplomático supranacional, operado pelos Rothschilds e os Barings na Europa, na metade do século. Apesar de seus enormes lucros ocasionais com o financiamento de guerras, as grandes casas bancárias detestavam as guerras. Os problemas nos negócios simplesmente não compensavam. Os principais sócios tinham contato próximo com todos os ministros do continente, costumavam apelar diretamente às famílias reais. E, ainda que nunca usassem seus lendários poderes quase ditatoriais,
podiam recusar o financiamento de governantes belicosos e, em algumas ocasiões, chegaram a tomar nas mãos o controle de portos ou ferrovias para evitar um conflito. Morgan teve um papel muito parecido durante toda a sua carreira, com a diferença de que ele estava evitando guerras entre empresas privadas e concorrentes. O acordo do Corsair foi um marco importante na cessão de Pierpont à liderança dos interesses bancários do Morgan. Ele chegou em um momento em que Junius estava, aos poucos, reduzindo seu envolvimento diário na firma, apesar de Pierpont continuar a mantê-lo bem informado e procurar seu conselho com regularidade. Quando Junius morreu em um acidente de carruagem em 1890 e Tony Drexel, sócio majoritário nominal do Drexel, Morgan morreu em 1893. Pierpont, aos 56 e no auge de seus poderes, já era o líder reconhecido do banco nos dois lados do Atlântico. A firma de Nova York foi rebatizada de J.P. Morgan Corporation em 1894, com uma filial na Filadélfia, Drexel Corporation, e outra em Paris, Morgan Hergés. A J.S. Morgan Corporation permaneceu uma sociedade separada em Londres, com Pierpont como seu sócio principal. Na virada do século, Morgan possivelmente já era o principal banqueiro do mundo, e nenhuma outra firma sequer se aproximava da autoridade que ele exercia nos Estados Unidos. Ele não apenas intermediou mudanças substanciais no fim dos negócios americanos, mas, considerada a vergonhosa falta de instituições financeiras no país, também funcionou como seu banco central de fato. All right, we'll just jam out a little bit. We got some time. So thank you. You guys have a great time and God bless you, all right? Here we go. Thank you. Júpiter! O famoso retrato de Morgan, fotografado por Edward Steinchen em 1903, o captou como o Júpiter dos mercados, a presença maciça e de uma fúria represada. O olhar sério e penetrante, a energia explosiva mal contida. As pessoas tinham grande respeito por Morgan. Ele possuía a força motriz de uma locomotiva, segundo um comentarista, ou simplesmente medo. Seu poder era real, com base em seu papel único de canalizar um montante crescente da poupança americana. De um jeito ou de outro, por meio do controle de conselhos, sociedades e investimentos, ou apenas um entendimento implícito de que o comitê de investimentos de um banco ou empresa de seguros seguiria o comando de Morgan, ele e seus sócios dispunham de talvez 40% do capital comercial, financeiro e industrial líquido dos Estados Unidos, de longe o maior pool de dinheiro do mundo. Da virada do século até o início da Primeira Guerra Mundial, todo o financiamento americano de mais de 10 milhões de dólares era gerido por Morgan, ou apenas outras 4 firmas, 2 de Boston, Kidder, Peabody e Lee Higginson. O National City Bank, Oku Loeb, primeira das grandes casas bancárias judaicas americanas. Todas elas reconheciam a primazia de Morgan. Como observou Jacob Schiff, sócio principal do Kuhn Loeb, ao recusar um negócio envolvendo ferrovias, abre aspas,
Esse é assunto de J.P. Morgan. Não quero interferir com qualquer coisa que ele queira fazer. Fecha aspas. Ao contrário da expansão de burocracia em um banco moderno, o poder do Banco Morgan também era muito especial. Durante a carreira de Morgan, em momento algum houve mais de 12 ou 13 sócios, nem mais de 80 empregados no total. Se você passasse pelo escritório, podia ver a escrivania de Morgan alinhada com a dos outros sócios em salas envidraçadas que podiam ser vistas de qualquer lugar do andar. Os sócios principais normalmente eram muito discretos ao fechar seus próprios negócios. Mas a palavra do Sr. Morgan em quase tudo era final. Mesmo os homens mais importantes não gostavam de discutir com ele ou pedir uma reunião sobre o assunto depois de ele ter dito não. A grande reputação do Banco da Europa era chave para sua posição nos Estados Unidos. Os europeus permaneceram compradores importantes de ações e títulos americanos por todo o século XIX e, sem dúvida, preferiam papéis que tivessem o nome de Morgan. Como Pierpont teria sido o primeiro a reconhecer, esse respeito era uma homenagem às muitas décadas de desempenho bancário sólido e conservador de Junius. Um sinal indicativo da estatura mundial do banco veio em 1890, quando a casa bancária dos Barings quase faliu depois de uma aposta desastrosa em títulos argentinos. Com a maioria das empresas londrinas correndo atrás de cobertura, o Banco da Inglaterra pediu que Pierpont cuidasse dos processos de recuperação dos Barings. Por quase 5 anos, Morgan foi na realidade o interventor do Barings, o que fez dele um operador importante nas bolsas londrinas. Nos Estados Unidos, Morgan foi principalmente um banqueiro de ferrovias até meados dos anos 1890 e uma figura dominante na reestruturação das finanças das ferrovias depois do crash de 1893-94. As manchetes de economia anunciaram pânico nos estados nos anos 1870 e outra vez em 1883. Mas essas crises foram, sobretudo, fenômenos do mercado financeiro, com efeitos relativamente suaves na economia real. Entretanto, a quebra de 1893 a 94 foi uma história diferente. A queda de 6,5% na produção em 1894 é de longe o pior desempenho em todo o século XIX, exceto pelos anos da Guerra Civil. Como resultado da crise de 1893 a 94, cerca de 192 ferrovias com 66 mil quilômetros de trilho e uma capitalização no mercado de 2,5 bilhões de dólares, ou cerca de 1/4 de todo o sistema ferroviário, estavam em diferentes estágios de falência. No fim dos anos 1890, as ferrovias americanas tinham mais ou menos se unido em meia dúzia de sistemas sem conexões, muito firmes, mantidos juntos por participações acionária ou redes de diretores em comum. E Morgan foi um personagem importante em 4 delas. Ele foi banqueiro de 3 das principais redes, a da Pensilvânia, as linhas de Vanderbilt e as de James J. Hill, no oeste e no noroeste, e controlava outro grupo substancial de linhas por meio de seu poder de indicar os comitês de finanças. As 2 redes restantes, a de George Gould, filho de Jay, que assumira o império do pai, e a de A. H. Harriman, não estavam sob influência direta de Morgan, e suas relações com elas variavam de antagônicas a meramente corretas. Apesar de Gould ter feito um bom trabalho na condução das linhas de seu pai ao longo do declínio na atividade econômica dos anos 1890, ele era um administrador pouco atento e deixou poucas marcas na indústria.
Harriman chegou tarde nesse negócio, mas na virada do século tinha emergido como um dos grandes executivos modernos de ferrovias. A reestruturação da Filadélfia e Reading, empreendida por Morgan em 1885, uma de suas primeiras, é um protótipo de suas operações dos anos 1890. Apesar de viver à sombra da Pensilvânia, a Reading era uma das principais ferrovias do país e uma das maiores transportadoras de carvão. Seu principal sócio, Franklin Gowen, enérgico, beligerante e com uma queda por publicidade, tinha sido um dos protagonistas das terríveis guerras nos campos de carvão entre Pinkertons e Molly Magarys, em meados dos anos 1870, e novamente nas greves ferroviárias letais em 1877. Ele também tinha sido o sócio ferroviário na tentativa do oleoduto Tidewater, de reduzir os preços da concessão de transporte da Standard Oil Pennsylvania, e também um sócio-chave na nova ferrovia de Vanderbilt e Carnegie. A Reading teria fornecido a ligação com a costa quando a ferrovia tivesse cruzado as Alleghenies. A Reading também estava sob intervenção, em grande parte devido aos grandes problemas resultantes da derrota na Guerra dos Oleodutos. Não pode ser coincidência que Morgan tenha concordado em retirar a linha de intervenção apenas alguns meses antes do acordo do Corsair, com a condição expressa de que Gowen se demitisse. Nos acordos territoriais europeus dos Rothschilds, eles sempre faziam o máximo para eliminar todos os elementos potenciais de ruptura. Gowen teria ficado revoltado com o fato de Morgan aniquilar seu acordo com Vanderbilt e Carnegie. Por isso, o surgimento súbito da Reading como cliente de Morgan e a rápida partida de Gowen parece outro exemplo do banqueiro diplomata fechando o negócio. As reestruturações do século XIX funcionavam mais ou menos da mesma forma que as de hoje. O balanço de uma empresa com problemas é uma prova de reveses comerciais do passado devido a decisões administrativas equivocadas. As pilhas de dívidas e ações preferenciais se amontoam como cicatrizes à medida que a empresa é forçada a voltar aos investidores, uma vez depois da outra, em busca do dinheiro para navegar por mais um período conturbado. No século XIX, orientado para ativos tangíveis, dívida flutuante ou sem garantia significava que uma empresa não tinha mais ativos tangíveis para hipotecar, um sinal claro de problemas terminais. A Reading estava fundada em dívidas faltantes de curto prazo, pronta para uma dose de remédios amargos de Morgan. Dívidas antigas e ações preferenciais foram eliminadas e substituídas por ações ordinárias por uma fração das avaliações anteriores, hoje chamados de Crown Down. Uma estrutura simplificada de dívidas e ações preferenciais para novos investidores reduziu os juros e os dividendos a níveis administráveis. O capital voltante da Reading foi colocado em um trust, sob o controle de Morgan, por um período de 5 anos. Outra condição padrão de Morgan, e o cumprimento dos acordos financeiros era garantido e controlado por meio de demonstrativos contábeis regulares e auditados. Os honorários cobrados por Morgan por seus aborrecimentos eram muito altos, quase sempre pelo menos 5%, às vezes chegando a 10% do novo dinheiro levantado. Para fazer justiça, em geral ele recebia a maior parte disso em ações, de maneira que seus interesses se alinhassem com os de seus investidores. A reestruturação da Reading
foi uma das primeiras geridas por Charles Coster, um novo sócio de Morgan, que ia ser o maior engenheiro financeiro de seu tempo, uma verdadeira planilha ambulante. Coster tornou-se muito rico com o seu trabalho com Morgan, mas tinha pouco tempo para desfrutar disso. O analista de mercado John Mood o descreveu como um homem nervoso, de rosto branco, que corria de uma reunião a outra e à noite levava seu trabalho para casa. Morgan contava com ele para a análise e a precificação de todos os seus negócios com ferrovias. E Coster tinha assento em dúzia de comitês financeiros e conselhos, até sua morte, em 1907, aos 56 anos de idade, ainda em plena atividade. Apesar de sua morte ter sido atribuída a um resfriado não tratado, poucos duvidavam que ela fora consequência de anos de excesso de trabalho. Entretanto, o desenlace do refinanciamento da Reading foi uma lição saudável sobre os limites do poder do banqueiro. A empresa, reestruturada naturalmente, permaneceu como cliente bancário de Morgan. E quando a ferrovia começou a dar sinais de uma forte recuperação, foi liberada da exigência do controle externo em menos de 2 anos. Alguns meses mais tarde, na primavera de 1888, as casas de Londres e de Filadélfia emitiram orgulhosos 2 novos lotes de títulos da dívida de Reading, o que mereceu o caloroso elogio de Morgan à nova administração da Reading. Surpreendentemente, 1 ano e meio depois disso, a Reading estava outra vez à beira da insolvência, provocando uivos de fúria dos investidores de Londres. A raiva em Londres é compreensível, mas nem tanto o fato de o Banco Morgan não perceber o que estava para acontecer. A nova administração tinha embarcado em um programa agressivo de expansão, incluindo o pecado imperdoável de desafiar outra das ferrovias com problemas de Morgan, a New Haven. Em outras palavras, exatamente o comportamento que mecanismos de supervisão e exigências de registros e relatórios deviam evitar. Foram necessários quase 5 anos para realizar outra reestruturação. Quando a Reading propusesse um novo acordo em termos bancários, brandos, Morgan nada teria a ver com isso. Mas a filial da Filadélfia acabou por organizar a venda de papéis de longo prazo para refinanciar a dívida, que eles eram embaraçosamente difíceis de colocar. Se o pânico do mercado de 1893 não foi o bastante para eliminar qualquer disposição em direção à brandura, a morte de Tony Drexel no mesmo ano, sem dúvida, foi. Os Drexels eram pilares da Filadélfia e estavam há muito tempo identificados com a Reading. Morgan finalmente assumiu ele mesmo o negócio e acabou por forçar uma reestruturação dura, que incluiu a substituição por atacado de gerentes desonestos com termos estritos para livrá-los de outras punições. O fato de o próprio Morgan estar à frente da transação foi suficiente para atrair o interesse dos investidores. E à medida que a economia voltava a crescer, a ferrovia entrou em um longo período de estabilidade. As dificuldades da Reading era apenas mais uma confirmação da convicção firme de Morgan de que a expansão irresponsável era a razão de todos os problemas das ferrovias. Morgan era um bull que sempre apostava no crescimento dos Estados Unidos. Foi um dos primeiros a financiar Thomas Edison e um banqueiro importante para a nascente indústria telefônica, portanto, não era ludita. Nota de rodapé. Ludismo foi um movimento que teve início na Inglaterra no final do século XIX, contrário à mecanização do trabalho e visando a destruição da máquina, que seria a responsável pelo desemprego e pela miséria. Fim da nota de rodapé. Olha, intelectualmente, compreendia muito bem que os preços agressivos e a competição tecnológica
expandiam mercados e aceleravam o crescimento. Mas, sempre que podia optar, ficava ao lado dos cartéis e da estabilidade. Gonna live, gonna laugh, gonna love, play it, boys. All right, y'all gotta help us out now. Here we are at the beat. Well, I'm gonna A insustentável simulação de paz. Gonna take all the trouble and put it away. Gonna drink and drive. Ainda lutamos com o desafio de administrar a competição entre indústrias essenciais de custos fixos altos. O problema básico é que uma ferrovia, uma empresa telefônica ou uma linha aérea precisam investir grandes quantidades de capital antes de poderem ganhar um centavo. Então, quando a infraestrutura está pronta, faz sentido vender serviços a praticamente qualquer preço para ajudar a se proteger da ameaça constante dos custos fixos. A livre concorrência, portanto, leva a uma disputa de preços mortal e à desordem financeira, como na competição arrastadora entre a AT&T, a WorldCom e a MCI nos anos 1990. Ou a onda contínua de falências na indústria da aviação. Infelizmente, a experiência de modo geral, sinistra com os monopólios regulados, faz com que o darwinismo perverso da livre competição seja quase atraente. Considere só o desespero assustadoramente ruim das empresas reguladas, como as da eletricidade, sob quase qualquer critério. Nosso próprio entendimento sombrio das dinâmicas da concorrência entre grandes negócios, apesar das doutrinas do jur, produzidas por consultores e acadêmicos, deve moderar nossos juízos em relação a Morgan e seus contemporâneos. Nos anos 1960 e 1970, por exemplo, o especialista em história empresarial Alfred Chandler, entre outros, observou a impressionante estabilidade da lista das grandes empresas americanas ao longo do meio século anterior. Ele e seus alunos identificaram as grandes, estáveis e perenes líderes como empresas centrais, com características em comum, eram verticalmente integradas e desfrutavam de custos unitários mais baixos, obtidos por meio de ciclos de produção longos, como notou um estudo de 1984. Infelizmente, essa observação foi publicada em uma época em que as empresas americanas de ciclo de produção longos estavam sendo completamente superadas pelo estilo japonês de produção, de mudança rápida de modelo. O longo ciclo de produção revelou-se um calcanhar de Aquiles, uma adaptação preguiçosa aos dias de pouco consumo, quando todo mundo ficava feliz com um telefone preto e os concorrentes externos eram com frequência destruídos por guerras. Hoje seus últimos redutos estão na Rússia e nas empresas estatais chinesas. 20 anos mais tarde, a maior companhia americana, com 250 bilhões de dólares em vendas anuais, é a Walmart, que nem é verticalmente integrada no sentido de Chandler, nem tem qualquer ciclo de produção. A siderúrgica, que cresce com maior rapidez nos Estados Unidos, com um valor de mercado 2 vezes maior do que o da US Steel, é a Nucor, uma empresa que evita expressamente a integração vertical. Por fim, quem teria adivinhado em 1984 que uma pequena fornecedora de software da região de Seattle logo representaria um dos maiores desafios do monopólio global? Em resumo, Morgan podia não acertar sempre, mas sem dúvida, desde então ganhou cada vez mais companhia. When I'm with you, don't stop me
No fim dos anos 1880, até Jay Gould dava sinais de exaustão após 20 anos de guerras ferroviárias, apesar de, no caso de Gould, a exaustão ser reforçada por uma batalha perdida, apesar de bem escondida, contra a tuberculose. Mas permanece o fato de que mesmo um guerreiro tão intrépido como Gould foi atraído pela noção de um quartel em grande escala. Nessa época, ele estava com relações relativamente boas com Morgan. Morgan cuidara da venda da empresa de telégrafos Baltimore e Ohio para Gould e tinha uma vaga no conselho da Western Union de Gould. Ele também era diretor e às vezes banqueiro para os interesses de Gould nos trens urbanos de Manhattan e ajudou a promover um ressurgimento teatral de Gould como parte controladora da Union Pacific em 1890. O principal pensador e estudioso das questões regulatórias da época era Charles Francis Adams Jr., irmão dos historiadores Henry e Brooke e descendente dos dois presidentes. Depois de servir com méritos como oficial do Exército da União durante a guerra e sem necessidade de ganhar a vida, Adams procurou algo útil para fazer e acabou por se estabelecer nas ferrovias. Seu artigo de 1869 para uma revista, Chapters of Erie, ainda é o relato clássico das guerras da Erie e uma das principais fontes da lenda sinistra de Jay Gould. Adams foi uma das forças motrizes por trás da criação da Massachusetts Railroad Commission naquele mesmo ano. Ali trabalhou por 10 anos como comissário e mais tarde foi diretor de pool de Ferrovias do Leste para determinar tarifas lideradas por Albert Fink, a quem ele admirava muito. Próximo dos Ames de Boston, que ainda eram acionistas importantes da Union Pacific, ele tinha sido um diretor do governo da UP e foi eleito para o conselho por seus próprios méritos em 1883. Foi mais ou menos na mesma época em que Gould e Sidney Dillon, sócio de Gould e presidente da UP, estava se retirando dela para se concentrar em suas linhas no sudoeste. Com um grande apoio dos acionistas de Boston e sua impressionante reputação de integridade, Adams foi a escolha natural para a presidência da UP em 1884. Adams era um homem racional em essência. Sua fé no poder da informação e na inteligência das elites antecipou os reformistas progressistas do início do século XX. Apesar de se preocupar com o poder sem controle das grandes corporações, aceitava que as ferrovias provavelmente eram monopólios naturais e ficou intrigado com o desafio de montar um regime de supervisão eficiente. Sua solução favorita e modelo para o grupo Massachusetts era a Comissão Sunshine. Reunia bons dados, assegurava-se que todos estavam trabalhando sobre a mesma base de informação e as melhores e mais eficientes soluções chegavam a surgir por si só, inevitavelmente. Uma vez ele comentou que se todos os presidentes de ferrovias morassem na mesma rua e caminhassem juntos para o trabalho de manhã, não se envolveriam em suas guerras devastadoras. Tampouco, provavelmente, teriam construído a enorme capacidade excedente lamentada igualmente pelos homens mais sábios da época e por gerações posteriores de estudiosos. Adams e Gould se detestavam. Por isso, o fato de trabalharem juntos para tomar as rédeas das guerras das ferrovias mostra a importância que davam a isso. Foi Gould quem fez os primeiros movimentos. Em 1888, ele e Collins Huntington, o poderoso magnata das ferrovias do Oeste,
com quem ele há muito tempo mantinha uma espécie de trégua profissional entre dois escorpiões em uma garrafa, tentaram criar um acordo para repartir tráfego e regular tarifas entre as ferrovias do Oeste. Mas eles esperavam ir ainda mais longe e criar uma verdadeira autoridade executiva única sobre as ferrovias. Gold transferiu a iniciativa para Morgan como corretor honesto, e Morgan se encontrou com todos os principais diretores de ferrovias do Oeste em sua casa em Nova York, no final do ano. Juntos, Adams e Gold criaram um plano que Adams chamava de Interstate Commerce Association, um acordo de cartel que ele esperava que fosse operar com a cooperação expressa da New Interstate Commerce Commission. Nota de rodapé. A característica intrigante da Interstate Commerce Association de Adams é que a seção 5 do Interstate Commerce Act proíbe pools com uma linguagem bem clara. Parece que os executivos de ferrovias estavam tão convencidos da importância de alcançar algum tipo de acordo de estabilização de tarifas que supuseram, provavelmente com razão, que os comissários iriam concordar com isso. Fim da nota de rodapé. Morgan fez o possível, mas depois de muita negociação conseguiu montar apenas um pool muito fraco. Gold ficou muito desapontado, mas ainda se juntou na primavera, quando o pool já estava desmoronando. Ele perguntou a um de seus executivos se devia comparecer na reunião ou apenas mandar flores para o enterro. O cenário competitivo mudou de forma dramática quando Gold reassumiu o controle da Union Pacific em 1890. O mandato de Adams tinha sido turbulento. Todas as suas teorias caíram ao solo nas mesmas armadilhas financeiras que afundaram seus antecessores. Uma quebra na bolsa, depois do crash dos Barings em 1890, deixou Adams e sua ferrovia em posição difícil. Para a surpresa de todos, Gold aproveitou a oportunidade para comprar grandes blocos de ações da UP e outras ferrovias do Oeste. As manchetes proclamavam em voz alta: Jay Gold novamente, a força motriz de Wall Street! Morgan foi conversar com Gold sobre suas intenções e levou a Adams as más notícias de que se esperava que ele entregasse a linha. Quando eles se encontraram para fechar negócio, Gold, como sempre, tratou Adams com maneiras impecáveis, enquanto Adams, com sua visão de mundo autocentrada, só conseguia interpretar as manobras de Gold como um exemplo da reação das classes mais baixas contra seus superiores. Sem saber que Gold estava morrendo, observou que ele parecia, abre aspas, menor, mais perverso, cansado e com o rosto mais enrugado e mais murcho, e com vergonha de si mesmo, que de costume suas roupas pareciam grandes demais, e os olhos não procuravam os meus, mas permanecia fixo nos botões superiores de meu paletó. Senti como se no momento de minha derrota eu o estivesse intimidando, e parecia que ele sentia isso também. Fecha aspas. Apesar de Gold provavelmente ter gostado muito de despachar o pomposo Adams, ele não estava fazendo isso por vingança. Na verdade, estava reforçando sua posição na esperança de forçar um acordo entre as linhas do Oeste. Foi a primeira ordem de negócios à qual ele se submeteu, e ele convenceu Morgan a organizar outra assembleia de presidentes de ferrovia no fim do ano, só para ficar novamente desapontado quando a reunião logo acabou em briga.
Foi a última aparição importante de Gold no cenário das ferrovias. A tuberculose já estava em estado crítico. Sua capacidade de trabalhar diminuiu fortemente durante o ano seguinte, e ele morreu em 1892. Da parte de Morgan, o fracasso dos acordos de preço fez com que deixasse de acreditar na utilidade dos pools. E a partir deste ponto, a fusão acionária tornou-se seu caminho favorito para a racionalização do mercado. O que todos os planos de cartel deixavam de lado, o que é surpreendente nos casos de Gold e de Adams, era o elemento de irracionalidade na mente empreendedora. O fato de as ferrovias terem se espalhado pelas planícies desertas com tamanha irracionalidade, em desafio aberto a todos os princípios da economia tradicional e do senso comum, foi um fator importante para a enorme taxa de crescimento americana. Essa lição foi ensinada outra vez por E. H. Harriman, cuja carreira meteórica na primeira década do século XX, ele morreu de câncer em 1909, o coloca como o herdeiro natural de Gold. Mais que qualquer outra pessoa, ele foi o responsável por completar a malha ferroviária, originalmente idealizada por Gold. E como este estava sempre em desacordo com Morgan, e estava do outro lado da mesa, na maior fusão de ferrovias de Morgan, a Northern Securities Corporation. Harriman e Morgan. Edward Henry Harriman. Seus amigos o chamavam de Henry. Era um corretor de ações muito bem sucedidos que ficou fascinado com as ferrovias depois de participar de vários conselhos e comitês executivos delas. Mas ele tinha 50 anos quando conseguiu realmente administrar uma delas. Quando a recuperação econômica começou a ganhar força no fim dos anos 1890 e o ritmo do desenvolvimento do Oeste se acelerou perceptivelmente, ele tinha identificado a Union Pacific, sob intervenção depois da morte de Gold, como uma das ferrovias americanas mais subvalorizadas. Homem pequeno, belicoso, forte e atlético, com uma personalidade marcante e um raciocínio extremamente rápido, Harriman adquiriu as ações da UP, suficientes para influenciar no processo de reorganização. E conforme seus talentos se tornaram óbvios, tornou-se presidente quando a ferrovia saiu da falência, em 1898. Foi crucial para Harriman, dado seu relacionamento com Morgan, a perda de interesse deste pela UP, e pela sua boa disposição em ceder o negócio para Jacob Schiff. Harriman foi um dos primeiros a perceber que os problemas da capacidade excedente, tão lamentada por todos os administradores de ferrovias e banqueiros inteligentes, estavam prestes a ser eliminados por um novo impulso de desenvolvimento. Um dos seus primeiros atos ao assumir a presidência da UP foi implementar um programa de melhoria de 25 milhões de dólares, em uma era em que os banqueiros viam $1 milhão como soma muito grande para gastar em uma ferrovia, que bem pouco tempo antes estava insolvente. Quando o investimento rapidamente se pagou com volumes muito mais elevados, tarifas mais baixas e lucros excelentes, Harriman e Schiff usaram o fluxo de caixa resultante e a reputação crescente de Harriman para fazer operações lucrativas, para harrimanizar
uma fatia cada vez maior das ferrovias do Oeste. Juntos eles gastaram somas em uma escala na qual Gold jamais sonhara. 160 milhões de dólares na Union Pacific nos 10 anos depois que assumiu, em 1898. Em seguida, 250 milhões de dólares na Southern Pacific, em apenas 8 anos após 1901, representando uma taxa anual de gastos até 20 vezes mais alta que antes. A maior parte disso não foi investida na construção de novas linhas, mas em trilhos mais pesados, redução de graus de inclinação das linhas, pontes mais resistentes e nas locomotivas gigantes e vagões necessários para atender às demandas do desenvolvimento muito intenso do Oeste. Um desenvolvimento que teria sido retardado por anos se as ferrovias não estivessem esperando por ele. Em 1903, quando expandia seus interesses no transporte ferroviário para barcos a vapor e outras empresas nos Estados Unidos e no exterior, ele controlava o maior império de transporte no mundo. Na época de sua morte, com apenas 61 anos de idade, ele tinha investido mais de $500 bilhão para elevar suas ferrovias aos mais altos padrões de seu tempo. Também era um administrador excelente e, mais que qualquer outra pessoa, foi o responsável pelo sistema nacional de primeira classe de que o país dispunha às vésperas da Primeira Guerra Mundial. A Northern Securities Corporation cresceu a partir de uma disputa pelo controle do tráfego ferroviário na região noroeste dos Estados Unidos, entre a UP de Harriman e duas linhas de Morgan, a Great Northern de James Hill e a Northern Pacific, velha linha de Jay Cooke, todas com rotas paralelas similares entre os Grandes Lagos e as costas dos estados de Washington e Oregon. Quando as linhas de Morgan tentaram forçar a saída de Harriman, ele montou, em silêncio, um pesado ataque camuflado sobre a Northern Pacific, bem ao estilo de Gold. Quando Harriman e Schiff estavam próximos de uma posição de controle na Northern Pacific, suas compras provocaram grandes flutuações nos papéis das ferrovias. Mas eles mascararam tão bem seus movimentos que Wall Street acreditou que era a UP que estava sob ataque. Como a Northern Pacific era controlada por intermédio de uma cessão dos direitos de voto das ações para Morgan, o próprio Banco Morgan estava inconscientemente fazendo grandes vendas para Harriman e Schiff. Mas quando Harriman estava prestes a assumir o controle, ele pode ter sido traído por Schiff, que estava muito preocupado com um confronto direto com Morgan. Curiosamente, Schiff revelou a forte posição de Harriman na North Pacific para Hill, que não tinha ideia do que estava acontecendo. No dia seguinte, Harriman, que estava em casa por causa de um resfriado, descobriu que sua posição acionária ainda não era invulnerável. Ele detinha ações preferenciais suficientes para controlar a administração, mas ainda precisava de uma maioria das ordinárias, já que estas podiam retirar os direitos administrativos das preferenciais. Ele precisava de apenas 40 mil ações para obter a maioria das ordinárias. Por isso ligou para o escritório de Schiff e ordenou a compra. Era sábado. Schiff estava na sinagoga. Quando um sócio o encontrou para assinar a ordem, Schiff disse a ele para não fazer aquilo, que ele assumiria a responsabilidade. Àquela hora, um ansioso Hill já havia avisado a um sócio de Morgan, que enviou um cabograma para Morgan, na Europa, solicitando poderes para defender a Northern Pacific. O cabograma só chegou no domingo.
o que teria sido tarde demais se Schiff não tivesse segurado a ordem de Harriman. Na segunda-feira, o Banco Morgan lançou uma forte campanha de compra em disputa com Harriman e Schiff, agora em pânico. Os dois lados tinham fundos de guerra praticamente ilimitados. E em meados da semana, as ações da Northern Pacific tinham pulado de pouco mais de 100, o que já era muito alto, para mais de 1.000. Como ninguém, além dos principais envolvidos, sabia o que estava acontecendo, muitas corretoras venderam a Northern Pacific a descoberto, só para descobrir depois, horrorizadas, que Morgan e o Cool Loeb tinha imobilizado praticamente todas as ações em circulação. Sem ter como cobrir suas posições, empresas por toda a Wall Street encararam a falência, assim como os bancos que estavam financiando suas posições. Harriman não tinha escolha, além de abandonar a luta. Então, Morgan e Schiff puderam se desfazer de suas posições e evitar um crash. O acordo final era que a Northern Securities Corporation, uma corporação de New Jersey, ficaria com as ações das ferrovias em disputa. Harriman ficou com os assentos no conselho, mas Hill permaneceu no controle. Quando a Suprema Corte declarou que aquilo era uma violação do Sherman Antitrust Act, Hill e Morgan aproveitaram o processo de dissolução que se seguiu para excluir Harriman quase totalmente. Harriman saiu perdendo a Northwest, mas foi uma de suas raras derrotas. E mesmo neste caso, ele ainda saiu ganhando com as ações que manteve na dissolução. Ao expandir permanentemente sua posição muito lucrativa pelo centro do país, ele se tornou não apenas o magnata de ferrovia mais poderoso, mas possivelmente o banqueiro de ferrovia mais importante dos Estados Unidos, com posições majoritárias em uma série de outras linhas. Menos hábil na política que nas ferrovias, entrou em conflito com Theodore Roosevelt e tornou-se um dos principais alvos das incursões de caça aos trusts de Roosevelt. Mais que qualquer outra coisa, foi o crescente poder de Harriman que levou o Congresso a ampliar a autoridade da Interstate Commerce Commission em 1906 e trazer a definição de tarifas para sua jurisdição. Harriman já estava morto quando a comissão começou a fazer experiências em seu novo poder. Mas nessa época, até Morgan tinha concordado que era chegada a hora de o governo tentar promover a estabilidade que ele falhara tão claramente em criar por meio de persuasão. Fim do capítulo! Obrigado por ouvir, meus jovens magnatas! Até o próximo capítulo! Uhul!